Graça e paz, queridos, boa noite. É bom estarmos aqui neste domingo, dia 13 de setembro, tendo aí a oportunidade concedida pelo nosso bom Deus, nosso misericordioso Deus, de uma vez mais nos unirmos com o propósito único de oferecermos a Ele um culto, e um culto que lhe seja agradável. E para tanto nós vamos iniciar essa reunião orando. Vamos pedir a direção de Deus para esse tempo que passaremos juntos durante esse culto que estamos oferecendo ao Senhor. A despeito de você estar em casa nos acompanhando pelos canais da igreja, você está oferecendo um culto a Deus. Então vamos juntos buscar a sua face. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja, reunidos, ó Deus, aqui, reunidos através da casa dos nossos irmãos, reunidos, ó Deus, num só pensamento e propósito de apresentarmos ao Senhor um culto onde o Teu nome é glorificado, o Teu nome é honrado, onde diante do Senhor nos curvamos, reconhecendo a soberania do Senhor, o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Estamos, ó Deus, aqui e buscando a Tua face, confessando publicamente que não temos outro Deus além do Senhor. Buscando, ó Deus, a Tua face, a fim de conhecermos os Teus propósitos para as nossas vidas e fazermos valer em consciente obediência à Tua palavra e à Tua voz, fazermos valer os Teus conselhos. Ó Deus, alcança, contempla cada homem e mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança que está ao som, ao alcance da nossa voz. Visita cada um, suprindo a necessidade de cada um, confortando os que necessitam de conforto, encorajando os que precisam de encorajamento, estendendo a Tua boa mão e proporcionando, ó Deus, a saúde àqueles que necessitam de cura, restabelecendo, restaurando a alegria da salvação, Senhor, àqueles que se encontram, ó Deus, desanimados. Ó Deus, visita, Senhor, cada um, e conforme a necessidade e a fé de cada um, que a Tua vontade, que é soberana, possa, ó Deus, se concretizar, se efetivar na vida dos Teus servos. Fala aos nossos corações, receba a adoração, o louvor que estamos aqui a Te oferecer. Que ao término desta reunião, ao término desse encontro, não reste qualquer dúvida em nossos corações de que estivemos na presença de um Deus vivo, que ouve, que vê e que fala, que é galardoador daqueles que o buscam. No nome de Jesus nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Eu quero ler com vocês um texto da palavra que está em Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 26, Gálatas 5, de 16 a 26, vamos fazer a leitura desse texto. Em seguida o Ministério de Louvor nos conduzirá em duas canções, Exaltai e Em Teus Braços. Vamos à leitura bíblica. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis as paixões da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Que essa palavra, esse conselho do apóstolo Paulo seja aplicado às nossas vidas, que levemos a sério esses conselhos, essa orientação, e que orientados por essa palavra, instruídos por essa palavra, sejamos guiados pelo Espírito de Deus e nos preocupemos com esse fruto do Espírito. Fujamos das obras da carne, nos inclinemos buscando a direção de Deus em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são o fruto do Espírito. Vamos adorar ao Senhor, exaltai e em teus braços. Amados irmãos, graça e paz a todos, amém? Amém, queridos? Que bom podemos estar realmente na casa do Senhor para adorar e bendizer aquele que vive e reina para todos e sempre nas nossas vidas, amém? Vamos louvar o Senhor com alegria, declarando: exaltai ao Senhor sempre, a todo momento. Entrarei em tua presença com sacrifício de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandeça teu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandeça teu nome. A Ele se louvai. Exaltai, exaltai, engrandeça teu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandeça teu nome. A Ele se louva. Entrarei, entrarei em tua presença com sacrifício de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandeça teu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandeça teu nome. A Ele se louvai. Exaltai, exaltai, engrandeça teu nome.
Exalte o nome do Senhor. Proclame a presença do Senhor na sua vida, querido. Aleluia. Sinta Ele te abraçando. Sinta Ele te sendo sempre o teu amigo, porque Ele está no teu lado. Ele está do teu lado te ajudando, cuidando da tua vida. Ele se importa contigo. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Adore a Ele, exalte a Ele. Você está nos braços do Pai nesse momento. Aleluia. Declare: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, Senhor. Recai em tua graça, Senhor. Aleluia. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Oh, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio, recaio em tua graça. Oh, oh. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale,
Eu gostaria de lembrar aos irmãos de alguns compromissos que temos. A beneficência da igreja ainda requer uma atenção especial por parte de todos nós. Temos alguns desafios e nós, como igreja, que devemos nos mobilizar quanto a suprir esses desafios. Temos alguns alimentos que são extremamente necessários hoje na beneficência da igreja. Queria destacar alguns aqui. Precisamos de fubá, precisamos de óleo, precisamos de pó de café, precisamos de leite em pó, precisamos de biscoito, e aquele biscoito que vocês já sabem que é o que a igreja costuma distribuir, que é o creme cracker ou o biscoito de maisena. Temos uma demanda específica também por detergente, água sanitária, álcool em gel de preferência. Esses são alguns desafios nossos para suprirmos o mais breve possível, a fim de contemplarmos as famílias que temos socorrido. Então, beneficência da igreja. Outro recado importante que eu quero compartilhar com vocês. Próximo domingo é o domingo da comunhão, é o domingo da ceia do Senhor. E eu gostaria de fazer um apelo aqui. Você que tem um idoso, uma pessoa idosa na sua casa, um pai, uma mãe, um vô, uma avó, você que já está também dentro daquele perfil que nós temos orientado, que evite vir aos cultos, não é? Aqueles cuidados com pessoas com mais de 60 anos, por exemplo, com algum tipo de sintoma ou com alguma comorbidade que traga preocupação. Eu gostaria que no domingo que vem, o Memorial da Ceia contemplasse muito mais vocês. Então o meu desafio é este: nós queremos fazer a ceia domingo que vem no estilo drive-in. Você estará no seu carro, nós estaremos à porta da igreja e os diáconos, no momento certo, chegarão a você, chegarão ao seu carro. Você não vai precisar descer do carro. No momento exato, nós estaremos fazendo chegar a você os elementos da ceia, o pão e o vinho, e participaremos todos juntos. Então, esse é o meu apelo. Por exemplo, nós temos a irmã Geralda. O meu apelo é que, se o irmão Carlos puder, que traga a irmã Geralda. Nós temos a irmã Marlene. O meu apelo é, na medida do possível, que os irmãos Adísio e Tereza, que sempre dão essa assistência, essa cobertura, tragam a irmã Marlene. E nós temos a mãe da irmã Miriam. Também, na medida do possível, o irmão Edson traga a sua sogra. Enfim, e os demais idosos, o Zé Luiz, a Cátia, traga a irmã Dulcineia. O irmão Valdir traga os pais, o Valdizinho, a irmã Terezinha, e assim por diante. Eu me arrisco, inclusive, a pedir aos irmãos que na última ceia estiveram conosco, que deixem, que entendam que esses irmãos, seria muito importante para eles estarem conosco nesta reunião. Por quê? Porque nós faremos um culto diferente. A nossa reunião vai ser voltada da porta do templo para fora, contemplando os irmãos que estarão no estacionamento. Então, nos ajudem quanto a isso. Mas eu gostaria que estivéssemos conscientes e mobilizados nesse propósito. Conscientes e mobilizados. Porque a nossa intenção é dar a esses irmãos com mais de 60 anos a oportunidade, o privilégio de participar de uma maneira muito especial, muito singular do Memorial da Ceia, resgatando na memória a morte e a ressurreição de Jesus, que é a marca da nossa caminhada cristã. Então, nos ajudem quanto a isso. Outra informação importante que eu gostaria de compartilhar com vocês nós temos alguns pedidos de oração. Nós recebemos essa semana alguns pedidos de oração específico. Por exemplo, devemos orar
pela nora do irmão Maciel, a Tânia. Ela está num tratamento de câncer e também foi infectada pela Covid. Ela está hospitalizada e necessita dos cuidados do Senhor. Vamos lembrar também em nossas orações do irmão Valdirzinho, que eu quero dizer, que está se recuperando também da Covid. A irmã Ivanilde, que chegou a baixar no hospital, mas já está de volta em casa, mas cumprindo uma quarentena. Vamos agradecer a Deus. O irmão Jorge, esposo da irmã Andréia, essa semana sofreu um acidente, mas já está também em casa. Ele levou um tombo e precisou ser socorrido no Hospital Rocha Faria, mas já está em casa. Vamos lembrar também em nossas orações da irmã Rose, sua cirurgia marcada agora para 1º de outubro. Ela necessita também dos cuidados do Senhor, da orientação do Senhor nesse processo cirúrgico. Vamos lembrar da Mara, da Selma e da dona Dilma. São 3 senhoras que necessitam também de uma maneira muito especial da intervenção de Deus, da orientação de Deus aos médicos que as acompanham. Por favor, lembrem desses nomes em suas orações. E como motivo de gratidão, eu gostaria hoje, 13 de setembro, de lembrar aos irmãos. Nessa primeira quinzena do mês de setembro, nós tivemos aí a irmã Gisele, o irmão Snardi, a irmã Mônica, o irmão Alzi, a irmã Fabiana, a irmã Nelly, irmão Rogério, Jéssica, irmão Samuel, irmã Enéas, todos eles aniversariando nessa primeira quinzena. E com destaque, eu gostaria de lembrá-los aqui, nesta semana, nós temos aí, amanhã, dia 14, o irmão Samuel e o irmão Enéas, completando mais um ano de vida. Essa semana que passou, no dia 11, na sexta-feira, tivemos a irmã Jéssica, também celebrando mais um ano de vida, juntamente com o irmão Rogério. E então, o Senhor manifestando o seu favor e cuidado sobre nós, sobre a igreja de Cristo. Vamos lembrar também em nossas orações da irmã Sônia Seabra. Ela passou uma mensagem essa semana para a gente, e agradecendo e reiterando a necessidade do cuidado de Deus sobre sua vida. Vamos lembrar da irmã Sônia Seabra também em nossas orações. Vamos louvar ao Senhor e vamos nesse instante também ter o privilégio de apresentar ao Senhor aquilo que a Ele pertence, os dízimos e ofertas. A canção é Grande é o Senhor. Vamos adorá-lo. Você aí na sua casa, através do seu celular, do aplicativo do seu celular, você pode então consagrar ao Senhor os seus bens, as suas primícias. Você pode testemunhar do cuidado e do favor de Deus, reconhecendo-o como o seu provedor. Provedor não apenas na salvação, provedor não apenas na saúde, provedor como o Senhor, o senhorio dele. Ele é o dono de tudo que você tem, de tudo que chega às suas mãos, vem dele. E num gesto de gratidão, nós temos a oportunidade de devolver 10% daquilo que Ele nos tem dado. Vamos adorá-lo. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, lindo digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo.
diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor, lindo digno de louvor, na cidade do nosso Deus, em santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos sim, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Nós vamos orar, vamos buscar mais uma vez a face de Deus e buscar também a fim de colocar esses queridos que o pastor mencionou há pouco diante do cuidado do Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui e podermos oferecer ao Senhor este culto. Receba, Deus, a adoração que estamos aqui para te prestar. Receba, Senhor, a expressão da nossa gratidão também, o reconhecimento, ó Deus, da condição de termos ao Senhor, de reconhecermos o Senhor como o nosso provedor e num gesto simples podermos devolver parte daquilo que lhe pertence. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor nos dê sabedoria como igreja, nos dê sabedoria na gestão desses recursos, nos dê discernimento, Deus, para que esses recursos sejam investidos da melhor maneira possível em favor dos desafios e demandas do Teu reino. Ó Deus, nós também apresentamos ao Senhor a vida dos Teus servos, que há pouco mencionamos, necessitando do Teu cuidado e do Teu favor. Colocamos diante do Senhor a vida da Tânia, a família do irmão Maciel como um todo, a irmã Arlene. Colocamos diante do Senhor a vida da irmã Sônia Seabra, a irmã Rose. Colocamos diante do Senhor a vida da Mara, da Selma, da dona Dilma. Colocamos diante do Senhor a vida dos nossos queridos irmãos idosos.
alcança cada um, contempla cada um na sua necessidade, renova o ânimo, renova, ó Deus, o teu cuidado sobre eles. Ó Deus, visita os enfermos da tua casa, esteja com o Jorge no restabelecimento desse acidente. Ó Deus, rogamos que o Senhor visite aqueles que estão precisando, ó Deus, de serem recolocados no mercado de trabalho. Visita aqueles que estão enfrentando problemas, ó Deus, de relacionamento em família, dentro de casa. Nesses últimos meses, com tudo, Deus, que nos cercou diante desse quadro, nessa pandemia mundial, Senhor. Ó Deus, nos ajude. Ó Deus, Tu sabes dos desafios da Tua igreja. Tu sabes, ó Deus, das necessidades do Teu povo. Antes que haja na nossa boca a palavra, Tu conheces tudo, Senhor. Tudo. E na condição de Teus servos, nós queremos que o Senhor nos atenda, mas nos atenda conforme a Tua vontade. Faça valer o Teu propósito. Fala conosco, que a Tua palavra uma vez mais nos alcance nesta noite, nos edifique, nos exorte, nos oriente, que ao fecharmos esta reunião, tenhamos, ó Deus, lições preciosas para aplicarmos às nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10. Quero ler um texto com você que é bem conhecido nosso. Trata-se de uma parábola, e uma parábola que traz para a gente, reserva para a gente ensinamentos extraordinários. E eu gostaria de olhar para essa parábola hoje de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista, e lançar esse olhar com você, porque afinal de contas, esta realidade passada a nós no ensinamento dessa parábola nos cerca a todos, indistintamente nos cerca a todos. A realidade dessa parábola está para todos nós, é aplicável a todos nós. As preciosas lições dela também, o que pudermos subtrair dessa parábola, a fim de aplicarmos a nossa vida, a nossa caminhada, será efetivamente de grande valia. De grande valia. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Eu quero ler com os irmãos. Lucas 10, a partir do verso 25. A parábola do bom samaritano. Levantou-se certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Grife isso na sua Bíblia. Como lês? Guarde bem isto. Por quê? Porque a nossa vida não implementará, a nossa vida não deixará marcas, não influenciará outras vidas, se nós olharmos para a Bíblia, se nós termos a Bíblia, se nós contemplarmos a Bíblia como um livro qualquer. Se esse livro não imprimir mudanças sobre nós, nada acontecerá. Não é como nós nos colocamos diante da Bíblia que fará diferença, é como a Bíblia é inserida em nossas vidas que fará diferença. Não é se eu vou ler a Bíblia em pé, sentado, deitado, não é se eu vou ler a Bíblia uma vez por semana, 2 vezes por mês, não é se eu leio a Bíblia o ano todo, ou a leio uma vez completamente no ano, ou 2 vezes completamente no ano. Não é. O que fará diferença é o tanto que esse livro será capaz de influenciar e modificar e alterar o meu caráter, a minha conduta. Não é o que eu faço com a Bíblia, é o que a Bíblia tem feito na minha vida. É isso. Por isso Jesus perguntou àquele homem que tentou pegá-lo
aquele homem que lhe armou uma armadilha: ora, mestre, como eu posso herdar a vida eterna? E Jesus então responde: você conhece a lei? Você sabe o que está escrito na lei? Ok, e como você a lê? Você a lê de maneira que isso influencie a sua vida, faça diferença na sua vida, modifique teu caráter, oriente sua conduta, te ajude nas suas decisões e escolhas? Respondeu-lhe então o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Resposta do homem: à primeira vista perfeita, à primeira vista não seria melhor. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ora, perfeita a tua resposta, mas ela só terá sentido, só terá significado se você aplicar isso à sua vida. Foi isso que Jesus disse para ele. À medida em que aplicamos os ensinamentos dessa palavra à nossa vida, à medida em que decidimos por seguir os conselhos dessa palavra, à medida em que decidimos, em que escolhemos permitirmos que essa palavra nos influencie, sim, é a partir daí que a nossa vida fará diferença, nossa caminhada fará diferença. Então Jesus responde e diz a ele: faz assim e você viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: mas Senhor, quem é o meu próximo? Pronto, era tudo o que Jesus precisava. Ele levantou, na linguagem popular, ele levantou a bola para Jesus. E agora Jesus o que é que vai fazer? Vai matar no peito essa bola, vai deixá-la cair e vai bater de uma maneira maravilhosa para marcar um belíssimo gol. Um gol que entra para a história, porque não há um homem que tema a Deus e ignore a parábola do bom samaritano, e não tenha em conta, inclusive o ímpio seria capaz de citá-la. Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos assaltantes, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o como morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo, passou do outro lado, passou de largo, manteve a maior distância possível. De igual modo, também desceu um levita. Um levita chegou àquele lugar e, vendo, também passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: o que usou de misericórdia com ele. Então disse Jesus: vai
e faze da mesma maneira. Você conhecia essa parábola, mas talvez você não associasse a primeira parte desse relato à parábola propriamente dita. Jesus está dialogando com um doutor da lei, não é um homem qualquer. Jesus está dialogando com alguém, aspas, que dominava a lei, que era doutor, que tinha pleno conhecimento das orientações legais, do que regia, do que determinava a lei, e um judeu, e a conversa entre eles toma um caminho, diríamos assim, estranho, porque ele na verdade quer pôr Jesus à prova, está testando Jesus, está buscando encontrar uma falta em Jesus. E então ele invoca, na verdade, o mandamento maior, que para o judeu era inegociável. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz 10, nota 10, agora vai e faze tu o mesmo. Faze isto e você terá a vida eterna. E então, não satisfeito, ele diz, mas diz para mim, quem é esse meu próximo? Quem é essa figura a qual eu devo amar? E aí Jesus então pega, como eu disse, ele levantou a bola, Jesus vai matar no peito e marcar um gol de placa. Jesus pega e vai dar uma lição extraordinária a esse doutor da lei. Nós sabemos do difícil relacionamento entre judeus e samaritanos. Havia uma relação nada amistosa entre os judeus e os samaritanos, tudo em decorrência da figura do remanescente, daquele que depois do período da extradição, ele continuou, ele permaneceu em Samaria. E esse judeu que volta, esse judeu que retoma, ele não caminha bem. Ele olha para o samaritano como alguém que efetivamente abriu mão da sua condição, abriu mão da sua posição superior, e ele enquanto judeu acha-se bem superior a um samaritano. O samaritano era desprezível, era como alguém que traíra a sua pátria. E aí Jesus diz, ok, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, que além de lhe roubarem tudo, ainda bateram nele, a ponto de deixá-lo como morto. Agora, nós caminhamos numa sociedade, nós caminhamos e vivemos dias extremamente difíceis, dentro dos quais convivemos com pessoas dessa estirpe, com homens dessa estirpe. Estou me referindo que, como homens de Deus, na condição de homens de Deus,
nós temos ao nosso lado pessoas que estão dispostas a fazer o mal, a causar dor e dano. Esse homem é atacado por ladrões que lhe causam dor, que lhe causam mal, que lhe subtraem o bem que tinham, que machucam. Convivemos com gente na nossa sociedade que está pronta para machucar, que está pronta para ferir, numa linguagem popular, que amanhece esperando a oportunidade de fazer a primeira maldade. Estamos cercados de pessoas assim nessa sociedade. A Bíblia fala de homens que maquinam o mal enquanto dormem. Esta é a realidade do mundo em que vivemos. Vivemos num mundo, numa sociedade que jaz, e a ideia dessa palavra é que está sob o governo do maligno, de Satanás. Não nos iludamos, não nos enganemos. Vivemos numa sociedade extremamente perversa, e ao que me parece, eu não sei se você tem esse entendimento, a cada dia mais, a cada dia que passa, o homem está perdendo essa afetividade, está perdendo essa condição de misericórdia, está se tornando cada vez mais perverso. Se buscássemos algumas manchetes dos últimos dias, da mídia escrita ou eletrônica, não nos faltariam exemplos para comprovar o que estou dizendo. O homem cada vez mais egoísta, cada vez mais egocêntrico, cada vez mais interessado apenas em se dar bem, não importa se para se dar bem, ele tenha que tirar a vida de alguém que está ao seu lado. Não importa se para ele se dar bem, isso signifique tirar a vida do próprio pai ou de sua mãe. Convivemos numa sociedade, convivemos num mundo, vivemos num mundo onde tem gente que continua causando dor, imprimindo sofrimento, espalhando dor mundo afora. Isso não podemos ignorar. Há alguém, aspas, sempre à espreita. Enquanto esse moço descia de Jerusalém, seguia seu caminho para Jericó, ele foi alcançado por esse tipo de homem perverso, pelo homem maligno, pelo homem sanguinário, pelo ladrão, pelo salteador, que o feriu, que quase lhe tirou a vida. Esse é um tipo de pessoa ao lado da qual caminhamos e às vezes não nos damos conta. Cruzamos nas avenidas e às vezes não nos damos conta. Sentamos ao lado, no trem, na van, no ônibus, ficamos na fila do banco e não nos damos conta. Esse moço foi alcançado por alguém assim. Mas preste atenção, há um outro tipo de pessoa que também alcança esse homem. O texto diz assim: casualmente, por ali também descia, casualmente, pelo mesmo caminho passava um sacerdote, que vendo o homem ferido, que vendo o homem caído, que vendo o homem sangrando e gemendo de dor, passou de largo, passou a distância. Tão egoísta quanto o homem que causou o sofrimento, era esse homem que ignorava o sofrimento deste, que sangrava, que chorava,
que quase a morte gemia na calçada, na sarjeta. Tão egocêntrico quanto os que tomam de assalto e ferem e quase matam este cidadão, no relato de Jesus. Tão egocêntrico e perverso se revela o sacerdote, o religioso. Jesus destaca isso. Era um religioso, não era alguém, nada mais, nada menos do que um religioso. O texto diz: e passando de largo. Isso não é da minha conta, isso é problema dele. Suas feridas são problema dele, seu gemido, ele que dê conta, ele que resolva. Talvez até tenha merecido pelo que passou. Olha a que ponto chega uma vida meramente religiosa. Deixa eu dizer uma coisa a você: também caminhamos com pessoas assim ao nosso lado. Também estamos cercados de pessoas assim na nossa sociedade. Pessoas que fecham os olhos, pessoas que ignoram a dor do próximo, pessoas que desprezam o sofrimento do outro, pessoas para as quais não há nada com o que se preocupar com o problema do outro. Indiferentes à dificuldade, à dor, à limitação de alguém que está diante dos seus olhos. De igual modo, casualmente descia pelo mesmo caminho aquele sacerdote que, vendo-o, o evitou. Vendo-o, atravessou a rua, foi para outra calçada. Vendo-o, desprezou sua dor, seu sofrimento, o sangue que jorrava. Fechou seus olhos. Isso não me diz respeito. Fechou seus olhos. Isso não é problema meu. Fechou seus olhos. E às vezes, atrás da religiosidade, tentou justificar-se. Se está ali foi porque Deus deu esse castigo a ele. Talvez merecesse pelo que passou. Seguiu o seu caminho. Versículo 32, agora vem um levita. De igual modo também um levita chegou ao mesmo lugar, viu o mesmo homem sofrendo, chorando, sangrando, quase morto, e da mesma maneira, insensível, seguiu o seu caminho. Outra figura envolvida com a condição religiosa, cultural, raiz judaica. Era um levita que passava agora. Era alguém da tribo de Levi que, escute o que vou dizer, deveria sentir-se na obrigação de oferecer o socorro. Era alguém que trabalhava no templo. Jesus destaca isso. Era alguém a quem foi confiado cuidar do templo, cuidar daqueles que chegavam ao templo com necessidades, inclusive. Mas o levita também revela-se insensível, revela-se egoísta, revela-se negligente. O levita também, para surpresa de muitos, mostrou-se completamente distante, sem qualquer empatia, mas era um levita. Como o anterior, identificado por Jesus, um sacerdote.
Até que chegou o samaritano, aquele de quem ninguém deveria esperar absolutamente nada, muito pelo contrário, não deveriam esperar absolutamente nada, mas não bastava isso, aquele com quem não se deveria sequer manter contato, sequer oferecer qualquer coisa, qualquer tipo de auxílio ou socorro. Lembram-se de Jesus com a mulher samaritana, conversando à beira do tanque: como sendo tu judeu, vem pedir água a mim? Ah, mulher, se você soubesse quem eu sou, tu me pedirias da água e eu te daria uma água da qual você nunca mais teria sede. Como assim? Um samaritano, e ele estava de passagem, ele tinha outros compromissos, ele não podia perder tempo, ele não tinha tempo a perder, essa é a realidade. Era um viajante, os outros dois não, os outros dois, ao que tudo indica, pertenciam àquele local, eram próprios daquele local, Jerusalém, o templo, o sacerdote do templo, o levita do templo. Terceiro, o samaritano, um viajante. Aí Jesus diz assim: um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Traduza isso por empatia. O samaritano se colocou no lugar daquele homem ali, caído, sangrando, ferido, sem nenhuma condição de levantar-se e buscar socorro ou ajuda. Jesus narra a história com riqueza de detalhes. Ele chegou perto, ele demonstrou interesse, ele revelou preocupação, ele se mostrou identificado com aquele sofrimento, identificado com aquela dor. Eu penso que quando no relato de Jesus ele acrescenta isso, moveu-se de compaixão, isso significa dizer, ele experimentou a dor que aquele homem sentia com os ferimentos que tinha, ele se permitiu a isso, ele não ignorou, ele não evitou, ele não fechou os olhos, ele não foi indiferente, ele não se mostrou egoísta, ele não foi insensível, ele se aproxima. O samaritano olha, chega perto, o samaritano se permite doer pela dor daquele homem que ali, quase que inconsciente, carecia de ajuda e socorro. Mas Jesus não basta dizer isso. Jesus diz, ele ata as suas feridas, ele põe o azeite, ele oferece o vinho que aquele homem precisava, o azeite para a ferida, o vinho, ainda que pouco, para despertá-lo, para de alguma forma ajudá-lo a recobrar um pouco de forças. E então ele pega aquele homem, coloca sobre o lombo do seu cavalo, ele vai a pé. O texto não diz, Jesus não se preocupou com isso, a distância entre o lugar que ele encontra o homem até a hospedaria, onde ele vai deixá-lo. Ele vai a pé, puxando o animal, com o homem ferido sobre o lombo do animal. E aí diz Jesus, levou-o e cuidou dele. Levou-o e o assistiu. Levou-o e demonstrou preocupação, interesse, cuidado. Levou-o e disse para ele, você não está sozinho, eu estou contigo, nós vamos sair juntos desta, eu estou ao teu lado, vamos lá.
era o samaritano. Alguém de quem não se devia esperar nada, segundo pensava o doutor da lei. Que golaço de Jesus! O doutor da lei levanta aquela bola na expectativa de pegar Jesus numa falta, e Jesus marca um gol de placa. Era um samaritano, cheio de compaixão. Era um samaritano que não se preocupou com o tempo que deveria investir para cuidar daquele homem. Era um samaritano para quem time is not money. Time não é dinheiro. O tempo para aquele samaritano era importante para cuidar daquele homem, para revelar sua compaixão, sua misericórdia, exercê-la plenamente, não religiosamente. Põe o azeite na ferida, leva-o até o hotel e diz: olha, ao responsável pela hospedagem, olha, estou deixando aqui 2 salários, 2 denários aqui, 2 salários. A palavra denário refere-se a um salário. Estou pagando a você 2 salários para cuidar dele. Olha o que diz o texto: cuida dele. Tudo o que demais gastares, além disto, com ele eu te pagarei quando voltar. Cuida dele. Cuida das suas feridas. Dá a ele o alento e o refrigério que ele precisa para recobrar suas forças. Dê uma cama para dormir, dê o alimento para ele recobrar suas forças físicas. Cuida dele. Generosidade, cuida dele. Deixa eu dizer uma coisa a você: se temos neste mundo pessoas perversas, prontas a causar mal, a ferir, a magoar, a machucar, disseminando dor e sofrimento, se temos nesse mundo gente egoísta, gente insensível, cauterizada, se temos nesse mundo gente como o levita, como o sacerdote, transbordando religiosidade, mas sem uma gota de generosidade, nós temos também a direita, a esquerda, nós temos também muito perto de nós homens como esse samaritano, homens que não medirão esforços, não terão dúvidas em proporcionar auxílio e socorro àquele que está ferido e necessita de ajuda. Homens que, a despeito dos seus compromissos, o próximo terá sempre um lugar de excelência. Homens que, apesar do tempo apertado, da viagem longa, sempre encontrarão uma via, uma maneira de diminuir a dor de alguém, de chegar com provisão e trazer o auxílio e trazer o socorro. Eu digo a você, sem nenhuma vergonha, que eu experimentei na minha vida, quando criança, na minha adolescência, o cuidado de pessoas assim.
o cuidado de alguém que chegou na hora certa e ajudou a ferida secar e cicatrizar. Chegou na hora certa, alguém que, como esse samaritano, chegou e proporcionou alívio à dor, derramou azeite na ferida. Alguém que disse: escuta, cuida dele, o que precisar, na volta eu acerto contigo, cuida dele. Não o deixe ir embora sem o socorro que precisa. Não o deixe ir embora de mãos vazias. Cuida dele. Ameniza essa dor. Ameniza esse sofrimento. E eu digo e repito, e sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo, Deus nos proporcionou isso em nossas vidas. Na minha vida, eu conheci pessoas assim, levantadas por Deus. E já testemunhei isso aqui desse púlpito. Quando não tínhamos nada em casa para comer, meu pai tratando de um tumor, minha mãe com seus 6 filhos em casa, Deus levanta alguém que vai ao portão da nossa casa e deixa uma bolsa de compras. Era o café da manhã, era o almoço daquele dia, a janta, era o socorro de um samaritano. Eu testemunhei isso aqui e não tenho medo nem vergonha de dizer: cuida dele. Quando meu pai não podia ajudar-me no seminário, Deus levantou um amigo que disse: eu vou te ajudar. Eu não poderei continuar o meu curso, eu vou ajudar a você a pagar o seu. Cuida dele. Nós estamos cercados também de pessoas assim, levantadas por Deus. Sejamos samaritanos no cuidado com o próximo. Sejamos homens e mulheres de empatia, que sintam a dor do outro, que percebam a angústia, a preocupação do outro, que nos aproximemos, que reconheçamos que a dor do outro também é nossa, que a angústia do outro também é nossa, que as lágrimas do outro também são nossas, que nós precisamos nos mobilizar para o socorro, para o auxílio. Precisamos ser menos egoístas, precisamos ser homens e mulheres mais sensíveis à dor do outro, sensíveis à angústia do outro, sensíveis à lágrima do outro. Precisamos ser homens e mulheres mais generosos, menos negligentes. Precisamos ser homens e mulheres mais presentes, menos religiosos. A nossa sociedade, os dias em que vivemos, requer homens que busquem a solução, que invistam no cuidado do próximo, buscando soluções. Aquele moço, aquele samaritano, não apenas colocou o homem ferido sobre o seu cavalo e procurou alguém e disse: olha, eu fiz a minha parte, agora você faça a sua, que eu tenho que viajar, ok? Não, ele buscou a solução, ele percebeu que ele tinha algo mais a fazer, ele entendeu e reconheceu que ele tinha mais a proporcionar para aliviar o sofrimento daquele cara caído, daquele cara ferido. Ele entendeu que diante de Deus ele era a solução. Está aqui 2 denários, ok? Eu vou seguir minha viagem, mas quando eu voltar, se você tiver gasto mais do que isso, não meça esforços, eu te pagarei. Eu cobrirei a despesa que ele tiver. Cuida dele.
Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão de nós, para que nós sejamos também homens de compaixão. Que Deus nos dê aqui a lição preciosa de que o mundo em que vivemos exige, requer, espera que alguém efetivamente compromissado com Deus, alguém que efetivamente tenha comunhão com Deus, que essa comunhão seja em alto nível, seja em excelência, que essa comunhão com Deus resulte em atitude responsável, que essa comunhão com Deus reflita em decisões empáticas. Espera aí, eu não posso ouvir alguém do meu lado chorando de fome sem fazer alguma coisa. Eu não posso ouvir o meu pastor apelando por suprimentos para beneficência e passar de largo. Não posso. No final da conversa, Jesus faz uma pergunta àquele doutor da lei: qual desses três, qual deles, o sacerdote, o levita ou o samaritano, qual deles foi o próximo do homem que estava caído, sangrando na calçada? E aí eu penso, eu me permito, eu me dou a esse direito. Aí eu penso que o doutor da lei baixou a cabeça envergonhado, engoliu o nó que estava na garganta e disse: foi o que usou de misericórdia. Ele não foi capaz de dizer foi o samaritano, ele disse foi o que usou de misericórdia. Então, vai e também usa de misericórdia. Você se lembra do Sermão da Montanha? Onde Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles o quê? Alcançarão misericórdia. Escuta, ao menos firmado nessa promessa, nessa bem-aventurança, ao menos confiado nessa bem-aventurança, comece a exercer hoje a misericórdia que o Senhor espera que você exerça. Misericórdia para com os que estão ao seu lado, na sua casa, na sua família, e necessitam da tua ajuda, necessitam dos teus ouvidos sensíveis, dos teus olhos sensíveis, de uma atitude sensível. Comece a exercer misericórdia junto aos seus vizinhos. Você sabe de alguém que está desempregado? Socorra, divida o arroz, divida o feijão, divida o pão. Você sabe de alguém que está procurando emprego e precisa de algo mais, precisa do dinheiro da passagem porque ele não tem, ele está desempregado? Socorra, exerça misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que exercem empatia, porque eles serão alcançados por homens também que lhe serão empáticos, se colocarão no seu lugar no dia em que ele precisar de ajuda e socorro. Eu queria orar com você, mas eu queria orar dando a você a oportunidade de dizer ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda, Senhor, me ajuda a ser um homem como este que exerceu misericórdia. Me ajuda a ser um homem sensível, me ajuda a ser um homem presente diante da dor do meu próximo, me ajuda a ser um homem que não evite aquele que sofre ao meu lado, aquele que está sangrando ao meu lado. Me ajude a ser um homem presente diante da dor, do luto de alguém, do sofrimento de alguém. Me ajude, Senhor. Me ajude a ser um homem que exerça misericórdia, empatia
Me ajude a ser um homem de generosidade, de liberalidade. Me ajude a ser um homem que não seja apegado ao dinheiro, mas seja alguém generoso e liberal. Me ajude, Senhor. Me ajude. Faça o seu compromisso com Deus agora. Vamos orar juntos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, por essa palavra que nos exorta, que nos encoraja, que nos conscientiza. É verdade que vivemos num mundo que jaz no maligno. É verdade que vivemos numa sociedade que está marcada pela presença de homens perversos, sim. Homens que estão prontos para exercer e fazer a primeira maldade. Homens egocêntricos, egoístas, homens sanguinários, salteadores, ladrões, mentirosos. Deus, é verdade. É verdade também que nessa sociedade, neste mundo que jaz no maligno, estamos cercados de religiosos. Religiosos indiferentes à dor daquele que geme, indiferentes às lágrimas daquele que chora, desfalecendo de fome, de frio. É verdade, Deus. Mas também, Deus, é verdade que o Senhor levanta homens misericordiosos. O Senhor sensibiliza corações e mentes para que exerçam a misericórdia e a empatia com o seu próximo. Deus, sensibiliza a tua igreja, sensibiliza o teu povo, desperta em Lírio dos Vales homens misericordiosos, mulheres misericordiosas, não apegados ao dinheiro, homens e mulheres generosos, homens e mulheres liberais, homens e mulheres que reconhecem que o Senhor de suas vidas chama-se Jesus Cristo. O Jesus que nos ensinou a não medir esforços para socorrer o próximo, para sair em auxílio daquele que está ferido, daquele que chora a perda de um querido, está de luto. Deus, desperta a tua igreja, que como servos teus, confiados na tua promessa, crendo na palavra da bem-aventurança tua, Senhor, sejamos misericordiosos para conhecermos a misericórdia. Deus, trata conosco, que a nossa despensa, que o nosso armário seja sempre farto para socorrermos aqueles que necessitam do socorro, Senhor. Que a despensa da tua casa esteja sempre cheia, Senhor. Que não tenhamos apenas ali arroz, feijão, óleo, biscoito, mas que na despensa da tua casa, que pela despensa e pelo armário da tua casa, passe e transborde o amor, a misericórdia, a alegria, o socorro, o encorajamento, a palavra amiga, a liberalidade, a generosidade, que tudo isso seja encontrado no meio do teu povo, no seio da tua igreja. Trata conosco, Senhor. Trata com cada um de nós. Que individualmente nos sintamos desafiados e responsáveis no exercício da misericórdia. No nome de Jesus, no nome de Jesus, nós oramos gratos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana feliz. Oxalá seja esta semana uma semana onde o armário desta igreja, a despensa desta igreja, seja abastecida
Porque quando socorremos as famílias que socorremos em Lírio dos Vales, o socorro que proporcionamos, às vezes, dura apenas 15 dias. Dura apenas, dependendo do tamanho da família, 10 ou 12 dias. Que nós tenhamos condições de socorrer, de exercer a misericórdia, porque bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus te abençoe. Senhor, tu és onipotente, pois tu podes tudo, e não há nada impossível para ti. Senhor, tu és onisciente, pois tu sabes tudo, e não há nada que tu não saibas, ó Senhor. Senhor, tu és onipresente, pois tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas só dependem do teu poder para viver. Entregamos nossos louvores, pois só tu és